Apocalipse, igreja, a palavra. Glória a Deus. Apocalipse 21. Amém. Apocalipse 21, 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, igrejas. Não haverá mais lágrimas, né? Não vai ter mais choro de desespero, só se for de alegria, né? Não haverá mais morte, igreja. Ninguém mais vai morrer. Vamos viver eternamente com o Pai. E nem vai ter mais pranto, né? Pranto, nem clamor, nem dor. Já viu? Você não sentir dor, igreja? Coisa mais. É riqueza que Deus, né, vai nos dar demais. Deus tem muitas coisas boas pra gente. Então não vai existir mais dor. Eu que não gosto de sentir dor, né? Estou lutando para isso, igreja. Porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Então tem coisa boa, tem coisas novas pra gente. Tem coisas novas pra gente, né? Nós não vamos ficar nisso aqui não, igreja, né? Deus tem preparado algo novo, algo bom. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, e o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Jesus é a nossa fonte, igreja. Jesus é a nossa fonte. Nós não vamos sentir sede se nós não quisermos. Só sente sede aquele que não está junto à fonte de água da vida, né? Só sente sede mesmo aqueles que não estão firmados, plantados na videira, igreja. E aqui diz mais: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, né? E quem tiver sede, de graça darei da fonte da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. Então aqui está dizendo o quê? Que tem certo o quê? Esforço. Tem que ter esforço. Tem que ter separação, né? Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Então Jesus, Deus nos chama de filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, e a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte, igreja. Então, para nós herdarmos, igreja, aquilo que Deus tem preparado para nós, que é a nossa coroa que está lá separado, né? Que é aquele lugar separado, tem que ter o esforço da nossa parte, tem que ter uma separação, temos que, né, deixar nossa carne de lado, como até Jaconisa aqui falou, né? Que às vezes a gente quer ficar na nossa cama, aconchegante, mas temos que pagar o nosso preço. É difícil ser crente, é difícil ser cristão, igreja. Não é fácil. Quem disser para mim que é fácil, então está seguindo o evangelho de facilidade. Porque o evangelho que eu conheço e que eu sirvo, né? É difícil, igreja. É difícil, você tem que se calar quando alguém está te afrontando. É difícil. Não é? É difícil, você quer revidar, você quer falar a verdade. Mas aí quando o Espírito Santo manda você calar, para poder o quê? Herdarmos o reino do céu. É fácil? Não. Quem disser que é fácil, é porque está vivendo do jeito dele, igreja. Sinto muito. Quem disser que é fácil o evangelho, está vivendo as suas próprias vontades. Porque o evangelho que se prega, igreja, é a porta estreita. Porta larga é para quem está fazendo a vontade do inimigo da alma dele, que já está dominado, né? Porque a porta estreita, ela não teve, nem vai ter reforma. A gente reforma a nossa casa, igreja. Né, missionária? Missionária está passando por obra. Você acaba todo do teu jeito. Se quiser colocar a porta mais larga,
né? Coloca a porta grande, precisa de janela, aquela porta que abre. A gente faz do nosso jeito da nossa casa, igreja. Mas lá no céu não teve reforma. Continua sendo a mesma coisa, né? Mesma coisa. Então, é com esforço. É com esforço, igreja. Temos que nos esforçar mais um pouco. A Célia sempre lembra disso, eu também lembro. Que no início lá, no início, quando nós, do ano, né? No início do ano, a pastora falou que Deus falou para ela, palestrou com ela. Não tá bom. Ainda não tá bom o que a gente está fazendo. Não tá bom. Se a gente tiver essa consciência de que não tá bom, nós vamos conseguir. Porque se a gente achar que tá tudo bom, do jeito que a gente está vivendo, levando a vida, levando, né, o Evangelho de Cristo, a gente vai se dar mal. Porque é todo dia a gente paga o preço. Todo dia é um esforço. Todo dia a gente tenta fazer a vontade do nosso Pai. Então, não é com facilidade, né? Digo que é com choro até. Com choro, com lágrima, né? Aquele que, igual fala lá no Salmo 126, com lágrimas, né? Aquele que semeia boa lágrima, aquele que semeia, né, com lágrimas. Então, assim, é com esforço, é com a nossa atitude, é com a nossa consciência para saber que a gente não está fazendo as coisas boas, as coisas. A gente está tentando, se desviando, mas se a gente for parar para ver, para pensar, para analisar, a gente sempre deixa alguma coisa escapar, igreja. Sempre deixamos alguma coisa escapar, porque Jesus falou que o pecado iria estar conosco. O pecado vai estar, igreja, mas mesmo assim ele ainda resolveu investir no ser humano. Então a gente tem que fazer a nossa parte para com Deus, porque se ele vê que você está fazendo a tua parte, está tudo bem. Agora, se ele vê que a gente está no oba-oba, achando que a gente sabe que está fazendo errado, mas está fazendo errado, aí estreita a igreja. Aí naquele grande dia, você só está se iludindo. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, né? E é desse jeito, amém, igreja? E assim eu deixo essa mensagem para a igreja e para a minha vida também.